para começar o segundo episódio da nossa série de 3 vídeos sobre os bastidores da saúde mental em eventos, produzida aqui pela ESP Educação, eu vou ler algumas falas muito comuns na área de eventos e você aí do outro lado comenta aqui, ó, como é que você se sentiu ouvindo elas. Não dá para manter a qualidade e diminuir o orçamento? A montagem é no dia, né? Na próxima vez, traz a atração tal. Você mexe com festa, né? Então, vai ser simples. E aí? Você que está aí, vendo a gente agora, já ouviu alguma dessas e tantas outras, né? Que tiram a gente do sério, deixam ansioso, faz até perder o sono. Pois é. É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui, nesse segundo episódio dessa série especial. E eu já quero agradecer a sua presença, a sua participação nesse episódio. Eu sou o Eduardo Rodrigues, sou mestre de cerimônias, jornalista, trabalho na área de eventos também, já trabalhei na televisão, nas redes sociais e estou aqui conduzindo vocês por essa série especial de vídeos. E olha só quem veio para esse segundo bate-papo nosso aqui, uma das maiores produtoras de evento desse país, meus amigos. Pois é, e também diretora da ESP Educação, Dani Martins, mas hoje é só Dani. Hoje é só a Dani que está aqui, certo? Daniela. A Daniela, ok, é só a Daniela que está aqui. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. A sua casa. Muito feliz de poder voltar a gravar falando sobre algo tão importante e com um parceiro de lugar de fala. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Eu também. Não estou tão pleno quanto você sentada assim, eu sou uma pessoa encurtada, então já estou escorando aqui no vrido, aqui no nosso cenário. Já mudou todo o cenário, já encurtou tudo aqui. Eu prometo tentar ficar Posição retinho. de lótus, gente, posição de meditação, né? Então, estado pleno de atenção. E quanta coisa, né, a gente não aprende até a sentar direito, né? Quando você olha para essa qualidade de vida mesmo, né, Dani? Uhum. A gente se vicia demais em postura, em pensamentos e falas, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Né? Sim. Você tem uma carreira de 2 décadas, 20 anos. 25 Boda de anos. prata. Olha isso. São 25 anos atuando diretamente com eventos e 13 anos na educação. Então já são mais da metade da minha vida, né, trabalhando, e isso é um dos pontos, né? A Dani Martins, durante esses anos todos, engoliu a Daniela e agora fazer esse contraponto, né? A Daniela com a Dani Martins, né? O PJ com a PF, tem sido muito importante esse olhar para dentro, né? Ressignificar tanta coisa e tentar ter um equilíbrio entre essa dualidade, né? Que eu acho que todos nós vivemos, mas eu acredito que o profissional de eventos, né? A pessoa que trabalha com eventos, ela tem características, soft skills, né? Habilidades que são também sintomas daquilo que eu estou vivendo, que você viveu. Sim. E que tantos profissionais acham normal. O que é comum, gente, não é normal. Então, até eu coloquei aqui, foi um dos últimos posts que eu fiz no LinkedIn, sobre as habilidades versus os sintomas, né? Então, senso de urgência, facilidade com múltiplas demandas, perfil de dono, gostar de processos complexos sem drama, planejador nato e que suporte cliente borderline. Isso são habilidades e características solicitadas em vagas para produtores de eventos. Abertamente, divulgada abertamente. Sim, e fora algumas que eu vi, por exemplo, até a brincadeira sobre a capa da Mulher Maravilha foi uma das postagens de vagas que eu vi que me impactou bastante. Que era isso, né, colocando de fato o produtor de eventos numa charge como um super-herói. Uhum. Como aquele que, né, defende tudo e todos. Aguenta tudo e não reclama. E, de novo, né, o líder que não pode ser visto em condição de vulnerabilidade, não pode se fragilizar, não pode ter problemas, tem que estar o tempo todo sorrindo e medindo passos, palavras, gestos, atitudes e como, né, cuidar disso. E aí a gente esquece que antes do profissional vem o ser humano.
Então, isso aqui é muito preocupante. E quando a gente pega cada uma dessas soft skills, vamos chamar assim, se a gente traduzir, a gente chega, né, com o pessoal que vive ocupado o tempo todo na correria, vive à beira da exaustão e da fadiga física, a intensidade das preocupações são maiores do que deveriam, não conseguem descansar direito e sentem o corpo e a mente exaustos sempre, estão sempre pensando lá no futuro, se antecipando a tudo. Então, ou seja, a ansiedade é excesso de futuro e só sobrevive à base de remédios controlados e o pior, desconta tudo em quem não tem nada a ver com isso. Então, aquele profissional que precisa ter senso de urgência, ele leva isso para dentro da tua vida, da tua casa, para o seu eu, e ele acaba tendo outros problemas. E foi tudo isso que eu vivi, é tudo isso que eu ainda estou vivendo, estou ressignificando, com o diagnóstico de TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Tem o CID, é doença reconhecida, a gente também está olhando agora para as novas condições de INR, a NR01, que é voltada para a saúde mental. Então, não é brincadeira, gente, não é mimimi, não é achismo, não é frescura. São doenças da mente, que na maioria dos lugares são negligenciadas, ainda mais a galera, acho que da minha faixa etária, da nossa geração, os 30 aos 40 anos, ainda tem uma dificuldade de lidar com isso. E eu acho que o principal é a gente não se permitir colocar nesse estado vulnerável e decidir ou fazer escolhas que possam parecer ruins, como, por exemplo, o fato de eu ter saído das redes sociais e ter me distanciado. E eu já queria ter feito isso há muito tempo, e agora que eu fiz, eu tô tão bem. O celular, a bateria dura 2 dias. Beleza. Eu tô enxergando melhor. E passando a ter menos tempo de tela, e isso também, quer queira ou não, gera uma ansiedade muito grande. Então, tratar sobre esse assunto, falando aqui também na dualidade, né? A gente está num espaço aqui que tem aqui a sala de eventos corporativos, a gente está numa plenária, mas que ela é acoplada e contempla aqui toda uma parte de natureza aqui na Serra dos Cocais. Lazer. Aqui no Praia Vale, então a gente tem toda essa, até o ambiente em si, né, que colabora para isso e que mostra que sim, é possível ter esse equilíbrio e ter as coisas andando. É fácil? Não, não é. Né? Eu não virei um Buda, uma monja da noite para o dia. Eu ainda brigo muito comigo mesma, né? Muita busca, é muita troca, é muito reconhecer. Dói olhar para dentro. Muito. Dói olhar para o passado. Dói admitir erros. Dói assumir que você não era tão boa quanto você achava que era. A gente tem muito a autopunição. A gente tem muito aquela coisa do se negligenciar no sentido de não, deixa quieto, não precisa, né? E o se doar, né? Acho que é por isso tirar a capa, né? Fazer tudo para o outro e esquecer de fazer para mim, né? Eu vi uma vez não, várias vezes eu já vi algumas pessoas fazendo uns testes, né? E eu vou fazer com você sem te contar a resposta. Manda bala. Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Pensa nas 3 mais importantes. Nas 3 mais importantes? As 3 mais importantes. Tá. As 3 mais importantes. Agora me coloque em ordem. 1º, 2º e 3º lugar. 1º sou eu. 2º, diria que são os meus pais, né? E os meus irmãos. Sim. A maioria das pessoas não responde assim. Você já está nesse processo. Se alguém tentou responder isso, até quem está aqui, tem certeza que não falou. Bota alguém da família, bota o filho. Põe um filho, põe um cachorro. Marido. Ou então as áreas mais importantes da sua vida. Meu trabalho, ou minha família, os meus amigos. A gente sempre esquece. E por quê, Edu? Porque as pessoas crescem achando que isso é egoísmo, que isso é abandono. Exato. Né? Eu tô abandonando quem eu amo. Eu dizer que quero fazer algo para mim, pensar só no meu umbigo, esquecer do resto. Quando isso também é saúde mental, né? Entender Sim. que você merece estar bem. E eu demorei 40 anos e poucos da minha vida para responder que sou eu. Que você era a pessoa mais importante. A pessoa mais importante. Eu sempre colocava a minha mãe, a minha irmã,
os alunos, o meu trabalho, as outras pessoas em primeiro lugar. Como se você nem fosse uma pessoa, né? Não. E eu é uma máquina de trabalhar. É o trator, como muita gente até me chama, né? O trator. Caminhão desgovernado. É a pessoa que vai, chega, e engole tudo e faz, e resolve, hein? E vai lá e resolve, como a gente falou, né? Aquela pessoa que bate a mão no peito e fala, joga tudo pra Dani que a Dani resolve. Ela tem toda ali a condição de resolver. É problema? Manda pra ela. E aí é o que eu brinco com as pessoas, né? A impressão que dá é que assim, beleza, eu vou vestir uma camiseta vermelha, vou colocar um extintor nas costas e chego pro evento. Não é mais a cartucheira e uma camiseta preta do Vamos Produção. Então, isso tudo são processos que a gente precisa ressignificar. O delegar é muito complicado também. A gente crescer dói. Então, a gente tem que olhar para as coisas e a gente tenta. E, gente, não tem problema. Erro e acerto. A gente errar e aprender com erro. A gente saber pedir desculpas. A gente olhar e falar, meu, isso aqui não me serve mais. Uhum. As pessoas estão sofrendo porque querem, porque têm medo de dizer não, porque não aceitam as suas próprias escolhas, sabe? Ficam infelizes em lugares de trabalho, em relacionamentos ou com pessoas que não agregam, pura e simplesmente pelo medo da mudança, pelo medo do novo. E o medo, outro dia eu ouvi de um bombeiro que é o seguinte... De quem? De um bombeiro. Bombeiro? Eu vi uma entrevista e ele falou assim, ele foi questionado se ele tinha medo do fogo, né, depois de tantos anos de profissão. E ele disse que o medo é o que mantém ele vivo. Porque o dia que ele perder o medo, ele vai achar que o fogo é mais fraco que ele e o fogo não é. Então a gente precisa sim, né, desse medo, mas a mudança, ela nos encoraja, né? O medo, ele tem que ser um encorajador, no sentido de vou lá enfrentar esse fogo. A mesma coisa, eu vou enfrentar os meus medos internos, eu vou olhar para dentro. Eu já tive várias situações, por exemplo, com alunos de mentoria que me procuram e aí no final da primeira sessão, assim, primeiro bate-papo, do primeiro encontro, eu falo, a tua questão é outra. Vai lá num psicólogo, busca uma terapia primeiro, para depois a gente olhar para o profissional. Porque para você ser um bom profissional, você precisa antes ser um bom ser humano. Só que geralmente a gente faz ao contrário. A gente primeiro, né, vai para a vida, a gente quer ter sucesso, ter dinheiro, né, fazer as coisas, né, ser visto, é o olhar de fora, né? A gente quer ser visto como aquela pessoa super poderosa, aquela pessoa super importante. E a gente muitas vezes negligencia e esconde aqueles medos que a gente tem no trabalho. Então, nossa, vou meter a cara no trabalho porque aqui eu me ocupo. Você só está adiando isso que você tem que cuidar. Né? E assim foi a minha vida inteira. Não à toa, 25 anos, a Dani Martins engoliu a Daniela. E agora eu estou reconstruindo isso, né? E dentro de tudo que eu passei, que eu vivi, hoje eu falo, da minha maior dor, vem surgindo a minha melhor versão. Eu não tenho dúvida. E principalmente como ser humano. Que a profissional está aí, ela está consolidada, tem os meus sucessores já, os Miridanes, né, espalhados por aí, legado. E eu acho que é isso, sabe? Poder ter saído das redes, tirar um pouco à frente, dar mais possibilidades aqui para a ESP de outras pessoas aparecerem, como você, Jaéder, o Vini, o Josil, todos os demais professores estão com a gente, tanta gente boa, tanta gente legal. E é isso, a ESP é uma grande comunidade com grandes profissionais, com grandes, né, parceiros que estão ali e que vão contribuir muito para o mercado. Isso é legado, isso é deixar. Eu não é só mais a Dani Martins, não tem que estar, né, em volta ali de um único ser. E isso para mim, eu ouvi isso muito de algumas pessoas muito próximas que falavam assim: isso nunca vai acontecer. Isso vai demorar, mas era um desejo meu muito grande e de mais de um ano atrás eu já estava muito incomodada com isso, né, da exposição nas redes, do ter que estar, do ter que fazer. Eu já tive vídeo que eu gravei dentro de um estúdio que eu estava assim, do nada, o QAP Produção, boa noite, uma barata começou a voar dentro do estúdio, estava ao vivo tal, e eu fiz o vídeo todo com a barata voando dentro do estúdio. E você segurando aquilo. Já fiz vídeo de tão estressada, tão ansiosa, tão nervosa, com aquela tensão de fazer lançamento e a gravação, na hora de fazer um lançamento nos moldes de marketing digital, de terminar o evento, a apresentação ali, o lançamento, meu braço esquerdo totalmente paralisado. E aquela tremedeira, né? Totalmente paralisado. O olho aqui, ó. E aquela bonequinha, né, do meme. Sim. E pra quê? A que custo? Pra quê, sabe? E eu sei que tem muito profissional que tá aí e eu não tenho dificuldade de gravar. E esse foi o meu principal alerta, você acredita? Eu atrasei várias aulas da ESP, porque eu não conseguia gravar. Eu parava pra gravar e eu travava. Uhum. Eu parava pra travar e eu gravava.
a turma a primeira turma da extensão, eu dei um mês a mais para eles porque eu não conseguia entregar conteúdo, eu travava. Problemas com a empresa, problemas pessoais, problemas familiares, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E aquela busca insana, eu cheguei numa crise de existência, do tipo, quem sou eu? Uhum. Né? Onde estou, quem sou, o que faço, para onde vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu tô. E aí, sabe? E essa pausa, ela é extremamente necessária. Não tenham medo de fazer as escolhas na vida de vocês, não tenham medo de dizer não. O não é libertador. Só que a gente precisa praticar isso. E aí vai doer. Dentro, vai doer no bolso. Vai doer no bolso porque você faz escolhas nas quais você tem que abrir mão de algumas coisas. E aí, escolhas. Sempre falei disso. E se priorizar. Eu acho que isso das escolhas, né? Eu falo muito do demitir cliente, eu tive toda a questão física primeiro, né, no pós-pandemia, a úlcera, enfim, outras questões que eu já tinha, mas o mental é muito mais pesado porque ele te paralisa. Quando você está doente fisicamente, muitas vezes você paralisa, mas você toma um remédio e tal, e você sabe que aquilo, né, tem uma cura e um prazo. Sim. E aí o mental não, o mental te trava. E quando a gente trabalha com conteúdo, com conhecimento, o conhecimento está aqui ainda, eu estou ainda nos bastidores, continuo trabalhando, né? Não tenho como me dar esse luxo, né? Eu me aposentei das produções, mas não me aposentei da vida, né? De trabalho, os boletos estão aposentados. Mas é a gente se reconhecer como ser humano e não como máquina. Acho que isso é fundamental, mas abrir mão de algumas coisas, principalmente financeiras, né? Você fazer escolhas. Agora eu vou ter que apertar aqui, vou ter que apertar ali, eu vou ganhar menos, ou então o que eu tenho que fazer para poder recuperar aquilo ali. Mas é isso, sabe? De você ressignificar mesmo. E até eu tinha colocado aqui, ó, se você aceita tudo, você colherá tudo aquilo que você aceitou. Então, assim, é consequência, né? E uma hora a conta vem. Dani, duas coisas, né? Uma hora a conta vem e a conta nunca vai para a mesa errada, tá? Então, quantas contas eu já recebi também a respeito dessa negligência mesmo, desse descolamento, né, que eu falei lá no começo dessa série, esse descolamento de você com o seu espiritual, com o seu mental, com a sua saúde física. Esse ano, a Organização Mundial da Saúde falou que o Brasil lidera o ranking, né? O primeiro país está no topo da cabeça aí dos países mais ansiosos do mundo, com cerca de quase 18 milhões de brasileiros, né? É quase 10% da população do Brasil. Isso é muita coisa. E os profissionais de evento estão nessa porcentagem aí. Sim. Pode ter certeza. Você comentou algo na sua fala que eu achei muito interessante, que é sobre a humildade e a abertura da gente que está sentindo que não está legal, que alguma coisa está esquisita. Fique atento aos feedbacks, né? Seja humilde para entender que muitas vezes o feedback está trazendo alguma coisa do seu ponto cego, que você não está enxergando, que não é do seu conhecimento, porque não é consciente para você. Tá? E aqui eu trago um exemplo meu, um exemplo no pico da minha crise de burnout, de crise de ansiedade, né, dentro do trabalho com as produções audiovisuais. Eu lembro que eu estava doente, eu acordei um dia com febre e tal, garganta dolorida, falei, puta, vou ter que ir no médico, né? Eu estava de folga nesse dia, falei, vou ao médico. E aí cheguei no médico, aquela coisa toda, e remédio, atestado, fica em casa 2 dias, tá bom. Eu voltei para casa, é como se aquilo fosse um pedaço de papel sem valor para mim. Eu voltei a trabalhar, eu comecei a fazer home, comecei a acionar, na época eu tinha uma equipe, comecei a acionar a minha equipe de casa, e tal coisa como que tá, tal, não sei o quê. Quando eu percebi, eu tava num conflito com uma par minha, né? A gente começou a brigar pelo WhatsApp, assim, e aí eu tava em casa, aí eu soltei o telefone na mesa, assim. Aí me deu um clique, assim, falei, cara, por que você tá fazendo isso? Naquele mesmo dia, eu falei, eu preciso conversar com alguém. E aí eu marquei um papo por videochamada com uma terapeuta, uma psicóloga. Eu falei, eu quero conversar com alguém. Eu falei, não tá normal isso que tá acontecendo comigo, né? Por que eu tô desse jeito, né? E aí, conversa vai, conversa vem, fiquei ali um tempinho com ela. No final da conversa, ela falou exatamente o que você disse. Edu, eu acho que eu vou conseguir te ajudar, a gente vai poder fazer um trabalho bacana, mas você precisa procurar um psiquiatra, você está numa crise de burnout.
E ali, até a sensação volta, assim, sabe aquela sensação que o chão abriu? Porque, como assim? Eu tô com burnout? Você tá doida? Como assim? O que você tá falando? Não sei o que e tal. E aí começa o processo de consciência. Você se colocar sob perspectiva e entender que sim, você é mais um, entendeu? E aí vai o Eduardo enfrentar os preconceitos que ele tinha de psiquiatra. Nossa, eu vou psiquiatra pra quê? De medicação. Eu vou entrar em medicação? Imagina. Mas foi por causa disso, depois da consciência, porque alguém teve o discernimento, alguém qualificado, isso é importante, uma pessoa qualificada teve o discernimento para identificar pontos que você já colocou aí dos sintomas, e a partir daí a minha venda começou a cair, sabe? Então essa abertura para realmente investigar o que está acontecendo com você é o grande divisor de águas para você que está procurando ter mais saúde mental na sua vida. Acho que o medo do julgamento das pessoas, né? O auto-julgamento que a gente faz, né? Tipo, estou louca, literalmente estou louca. Assim, eu tô com um diagnóstico de uma doença psíquica. Então, assim, e aí quando vem a medicação, que é muito engraçado, que você fica até apática, assim, eu cheguei eu não estou medicada hoje, tá, gente? Eu estou medicada pontualmente, assim, eu precisei no início, hoje eu não tô. Eu estou falando mais devagar mesmo, porque as pessoas me conhecem, eu sou muito acelerada, mas eu cheguei a ministrar cursos totalmente dopadas da Mari e falar, Dani, você tá falando em câmera lenta, sorte que ninguém aqui te conhece, dá a impressão até que nos vídeos você usa o 2x, você acelera ali os vídeos, né? Mas é uma questão de consciência, eu não tô assim o tempo todo, eu me preparei para isso, né? Também não adianta eu chegar aqui toda acelerada, eu ainda tenho os meus picos de ansiedade, eu tô evitando ao máximo o medicamento, eu não tô com prescrição contínua, né, de medicação, só quando realmente eu percebo das crises e tal, que eu quando tenho, precisa. mas muito pontual, mas é ruim também, pelo menos o que eu tô prescrita, você fica totalmente apática, você não briga nem no trânsito, você não tem vontade de brigar nem no trânsito, então assim, você não sente nada, mas você também não sente o bom. Isso era uma questão que eu tinha, né, quando o médico receitou, eu falei, nossa, mas será que eu vou ficar sem sentimento? Será que eu vou ficar apático? Será que eu vou ficar meio sem energia? E existem medicações e medicações, então você não pode achar que tudo é a mesma coisa. Algumas medicações, especialmente aquelas que têm uma microgramagem menor, elas só te acalmam no sentido de tirar você desse superlativo todo, que é o que a Dani comentou, de se importar, dar importância demais para coisas que nem tem essa importância toda. Por exemplo, se tivesse um copo d'água aqui, e aí, pum, bati a mão, sei lá, você bateu a mão, a água derramou aqui tudo. O Eduardo do burnout ficaria muito puto com você. Você fez, você não presta atenção, né? O Eduardo medicado vai dizer, pô, gente, pega um paninho ali. Cara, é só um copo d'água que caiu aqui. Exatamente, é igual um vídeo isso que a medicação faz com você. Ela te deixa de boa. Você me fez lembrar de um vídeo do Piangers, quando ele fala sobre a questão do gerador, que ele estava num evento, acabou a luz e o cara do gerador saiu pianinho, foi lá, de repente voltou a luz. E ele depois procurou o cara e falou, meu, você saiu pianinho, tal, se qualquer outro, você é incompetente, não sei o quê. E ele fala que gentileza gera eficácia, não é gentileza gera gentileza, porque se você pede com gentileza, a pessoa faz com tranquilidade. Se você pede com pressão, com ignorância e tal, a pessoa vai sair fazendo na pressão e acelerado. E isso é muito comum, de novo, é comum, mas não é normal acontecer nos eventos, porque a gente está na pilha, mas precisa haver uma clareza entre as pessoas ali. Existe a maneira de você pedir, que você não vai falar assim, Edu, por favor, tira esse copo daqui, Edu, tira o copo, tira o copo. Edu, tira o copo, tira o copo, tira o copo, né? De você falar isso de uma maneira muito... Parece que tá chamando cachorro? Não, mas assim, Edu, tira o copo, é agilidade, sabe? É o vamos produção. Edu, tira o copo, não é assim, porra, Edu, tira o copo! Então tem maneira diferente de você pedir. Então é muito, assim, uma linha muito tênue, assim, uma linha muito... É um estado de presença. Exato. É um estado de presença. Até você falando disso, esse livro aqui eu ganhei de uma das minhas alunas na Casa da Produção, ganhei de aniversário. As coisas que você vê quando desacelera. Ganhei da Geórgia, lá de Brasília. E eu confesso que quando ela me deu, eu olhei, eu falei, vamos pensar. E tem sido a minha companhia nos últimos dias. E justamente o capítulo que eu estou é esse.
Quer ver? Atenção plena. Atenção plena. Atenção plena. Então, gente, enquanto você fica aí xeretando as coisas nas redes sociais, ver um monte de outras coisas, pega um livro. Eu até fiz algumas observações, como, por exemplo, conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. Aí eu coloquei aqui uma observação. Você passa seu tempo ocupado ou produzindo? E aí vai. Então, tantas outras, né? O importante não é ter razão, é estarmos felizes juntos. Não é melhor estarmos felizes juntos do que com razão e sozinhos. Então, um monte de coisas, né? Tentar convencer alguém a adotar o nosso ponto de vista é obra do nosso ego. E aí, de novo, tem outras coisas que eu tenho estudado. Estoicismo, você entender que você muda só o que está aqui. Daqui para cá, inclusive o que a pessoa entende, não é preocupação sua. Não sofra com isso. O tentar mudar o outro, você ajeita aqui e ali reflete, é espelho. É dificílimo colocar isso em prática. É muito difícil. Mas quanto mais eu falo, quanto mais eu experiencio, quanto mais eu tento colocar isso no meu dia a dia, em todas as minhas relações, de trabalho, de amizade, afetivas, né, com um companheiro, isso passa a se tornar um hábito. Só que é muito difícil mudar uma pessoa que tinha um hábito completamente diferente depois de 20 anos, fazendo isso todos os dias, se antecipando, não vivendo o futuro. Essa questão de futuro, de agenda, eu faço isso com as pessoas próximas a mim. Então, eu já sei o que eu vou fazer lá em outubro, em novembro. Você tá doido. Eu já tenho agenda. E aí eu envolvo as pessoas que estão próximas a mim nisso. Né, Carol? Janeiro, reserva aí. Isso aqui. E aí a gente vai. Por quê? Por conta do nosso dia a dia de eventos. Eu escuto você falando isso, não, inveja, porque eu não sou uma pessoa planejada, assim. Olá, no e máximo aí, semana que vem. Olha o ponto de vista. Ele tem inveja porque eu sou organizada assim. Tem gente que entra em pânico quando vê essa organização toda. Eu olho e falo, nossa, como eu queria, mas eu não fico, né, malucão, assim. E eu aí, falo, eu vou arrumando. São os eventos, mas aí os meus eventos às vezes coincidem com as coisas pessoais. Então, é muito difícil, então essa é a vida do produtor, eu entendo muito bem quem tá lá, mas não é para mudar da noite pro dia, não precisa também radicalizar, mas tenta desacelerar, tenta diminuir um pouco, é exatamente isso, as coisas que você vê só quando desacelera, né, e você ir buscando isso. Nossa, tem tanta coisa descansar, enfim, tanta coisa, né, esse livro aqui é tão gostosinho de ler, ele é curtinho e tal, e a gente consegue trazer essas coisas, então assim, não acho que esse é um privilégio de vocês, então até tem os números aqui, no mundo todo são mais de 320 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade, né, fazendo dela a doença mais predominante do mundo. Ela está enquadrada no CID-F41, que são outros transtornos ansiosos, inclusive TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é isso de organizar as coisas, deixar tudo ali, né? Excesso de limpeza, de controle e tal. E é muito difícil quando as coisas saem do nosso controle. Hoje de manhã eu passei por essa situação e a gente fez atividade com a cartinha, né? Que eu entreguei uma cartinha para cada um e justo a mim eu peguei da raiva. Até eu acho que tá guardada lá no quarto, mas a raiva de como você controla esse sentimento, né? E aí ele tá te fazendo mal aqui dentro e você quer pôr pra fora. Então põe pra fora de uma outra forma. Pega uma almofada dessa e grita, sabe? Xinga alguém. Antes de mandar... Não, mas peraí. Xinga alguém no sentido... Antes de mandar o áudio, xinga. Mas não manda. Aí não manda. Aí se escuta. Você acha que você precisa falar dessa forma mesmo? E quando você vai ver, você já fez. É o ação versus reação. Eu estava em uma consultoria ontem com um pessoal que me conhece há muitos anos já. E a gente trabalhou durante 5 anos juntos, num evento extremamente puxado, assim. E aí um dos meninos, ontem a gente lá, ele falou, não é a mesma pessoa. A gente brincou até do filme A Substância, da Demi Moore. Olha só. Tem outra, né? Nasceu outra, mas não no sentido de ser mais jovem, né? Como o filme aborda. Quem não assistiu, assiste e tenta fazer esse contraponto, né? De você trazer uma versão melhor de si mesmo, que também né? Ela trata muito da questão estética por conta de Hollywood, mas a gente, etarismo, enfim, uma série de coisas, mas o que eu tô querendo trazer aqui é isso. Tem coisa boa aí dentro, né? Eu já fui essa pessoa ação-reação. Ontem até nessa consultoria, o pessoal comentou, eu lembrei de uma situação que, assim, até hoje eu lembro da voz do cara. A gente tinha um momento em que o palestrante chamava a galera no palco para dividir algumas insights, tal, que eles tinham achado ali do evento. E eu tinha um limite de pessoas para colocar no palco. E quando essa pessoa chegou, ele chamou, porque eu vou subir, ele muito ansioso para querer subir.
E tanto eu quanto uma assistente minha que estávamos ali, a gente foi muito dura, né? A gente foi muito dura mesmo, assim. A gente não chegou a ser grossa, a gente foi muito dura. Cara, acabou, não tem mais como colocar. E ele insistindo. E até uma hora que ele falou assim, vocês acabaram com a minha vida. Ele termina falando isso, vocês acabaram com a minha vida. Eu escuto a voz dele até hoje. E na hora eu olhei pra cara dela, a gente riu. E ele me achou depois de um tempo nas redes sociais. E eu tenho print até hoje. E ele justamente estava vivendo o que eu estou vivendo hoje. E agora eu estou no lugar de fala. Agora eu tenho, né, a famosa empatia do que ele sentiu naquele momento. E ele comentou que depois dali ele teve uma crise muito grave. Ele ficou internado acho que de 3 a 4 dias. De ansiedade? Por ansiedade, que foi ocasionado por aquele momento. Porque ele tinha muito medo de falar em público. E aí, no dia que ele teve coragem, alguém o desencorajou. E o desencorajou da pior maneira possível. E é muito difícil. Quantas pessoas também, talvez, em algum momento, não só em eventos, mas na nossa convivência, no dia a dia, também sofrem com isso, né? E que muitas vezes não conseguem verbalizar, não tem, né, essa coragem de chegar aqui e se colocar num lugar vulnerável, de dizer, estou doente, não consigo. Ô Dani, olha, tudo bem, você falou assim comigo, eu sei que está no calor da coisa, mas eu estou passando por isso, aquilo outro. Então, a minha dica aqui, pedido, é para que as pessoas também verbalizem isso. Ninguém tem uma bola de cristal. Ninguém não tem tempo em evento para, né, chegar e falar, olha, tá tudo bem. A pessoa chega e tá acontecendo. Às vezes você cruza com pessoas que você não sabe o que elas estão vivendo do outro lado. E essa pessoa também, por medo ou também pela correria, nunca vai colocar aquilo. Eu lembro que eu cresci muito ouvindo assim, você chegou para trabalhar, você deixa os seus problemas daqui para fora, né? E encare o seu trabalho. Então é muita confusão mental mesmo do que é certo, do que é errado, onde eu me encaixo, com quem eu posso falar sim, com quem eu não posso falar sim. Mas eu acho que o simples fato da gente ter a consciência de que lá do outro lado existe um ser humano e que eu também sou um ser humano, a gente já consegue começa a praticar isso. A gente não nasceu assim. A gente aprendeu a ser assim. Dá para desaprender, como o Murilo Gun fazia no passado, né? O curso de reaprendizagem criativa. A gente nasce criativo e a gente desaprende. Por que a gente desaprende a ser criativo? Porque quando você pega uma colher para brincar, alguém vem e fala para você, isso não é brinquedo, menina. Devolve essa colher. Eu já fiz isso com as minhas sobrinhas. Eu já falei isso para ela. O interfone da casa da minha mãe é totalmente quebrado. Porque eu sempre falo, brinca com a gente dá um telefone para elas quebrado, elas não querem, elas querem brincar com aquele ali, porque acham que tem alguém na rua ouvindo. E ele continua quebrado. Minha mãe nunca mais consertou, porque elas sempre quebravam, mesmo elas maiores agora. Mas era aquela coisa de estar brincando com algo que não é brinquedo. Ou seja, né, tirando essa criatividade da criança. Coisa e a gente lúdica. faz isso o tempo todo. E é extremamente difícil. Não sou mãe, não tenho filhos. Para quem é pai, para quem é mãe, é muito mais difícil ainda. Mas eu acho que é um exercício, é uma troca. Eu não estou aqui dando lição de moral, não estou aqui dando, né, receita médica para ninguém, não sou médica, não estudei para isso, eu estou só contando aquilo que eu vi, vivenciei, passei, né, enfim, a gente às vezes não se colocar no lugar do outro, mas entender que aquilo é dele e que até onde eu posso ir, né? E nos momentos que eu tô ali, né, no fervor, antes, né, tentar, a gente falou da técnica do gelo, né, de você se autorregular, respirar, enfim, buscar ajuda, tentar essa centralização, né, e olhar e reconhecer, eu não estou gostando dessa pessoa que eu estou sendo, né, que é um efeito destruidor, assim, avassalador, né, que você vai, assim, destruindo, assim, tudo à sua volta. Então, isso é para você refletir e entender, né, o quanto isso está sendo positivo e negativo. E também, acho que diminui um pouco, né, essa visibilidade muito grande traz falsos amigos, né, falsos relacionamentos, falsos interesses, né, abordagens ali. Fico alerta também de muita coisa que a gente,
né? Não acho que todo mundo é seu amigo, porque nem todo mundo é. Não confie 100% em todo mundo, porque Com nem todo certeza. mundo Baú é. aberto não guarda tesouro, diz meu pai. Já viu? E fica a dica, esse mundo que a gente vive tem muito isso. Eu conheço muita gente, mas é muita gente. É literalmente isso, eu conheço muita gente. E o ter saído das redes sociais foi muito isso. Muita gente que acho que também me conhece confunde as coisas, né? Pessoas que me disseram coisas muito afrontosas, né, em redes sociais, e eu não tinha esse filtro, né? E era ação, reação, ação, reação, ação, reação, ação, reação. Então vinha um questionamento, eu devolvia. Os famosos haters, né, ou pessoas desocupadas, vamos dizer assim. E isso é um problema. Isso é um problema quando você assume, eu que não tenho papo na língua, a língua afiada, de não levar desaforo para casa, de aguentar tudo, joga no peito que eu resolvo, então daqui que eu bato de frente, eu falo com o cliente, eu resolvo, se não quiser fazer, vem cá, eu defendo, vem cá, os mini Dani, a cliente tá achando ruim vocês, vou lá e bato de frente e tal. E uma hora a conta chega, uma hora isso bate, você que sai como a vilã da história, e não vale a pena. Então, acho que são aprendizados que a gente leva para a vida. Então, tudo isso é uma questão de ajustes e tá expondo isso aqui, trazendo isso para a galera, é para também, né, dizer para todo mundo, oi, tô aqui, tô viva, tô bem, cuidando de mim, que é o mais importante, né? A Daniela tá mais on do que a Dani Martins, mas tem pessoas me ajudando, tem pessoas do meu lado, tem pessoas comigo, assim como o Edu, toda a equipe que tá aqui, a Alisson, Thalita, a Carol, enfim, todo mundo que torce, ajuda, fez esse documentário, enfim, essa série acontecer, o pessoal da 711, as meninas da Aliento, o Alan, que, nossa, vai trazer aí um fechamento incrível e que isso sirva de acalento, digamos assim, para cada um de vocês que talvez esteja vivendo isso, passe por isso, ou já tenha visto essa versão não grata de Dani Martins, e que não conhecem a Daniela, né? Ou que acham que conhecem a Daniela, mas na verdade conhecem a Dani Martins. Então, olha que dualidade, né? Tem um termo certo, eu não sei se é dictomia ou ductomia, acho que é dictomia, né? Que é como se fossem duas partes, né? Então, isso eu também estou tratando bastante em terapia, e é isso, gente, é reconhecer, é olhar para dentro, é o principal. Olhar para dentro. Quem é você? Como você está? E daqui tirar o resto, né? E os conteúdos continuam. Essa troca aqui, para mim, está sendo muito valiosa. É uma terapia poder falar, expor e colocar para fora. Poder encontrar profissionais de alto gabarito como o Edu para trocar isso comigo, né? E em lugar de fala também. E eu acho que o que está por vir é muito maior do que eu queria que fosse. E que essas mudanças, elas vêm para fazer a gente crescer. E que quando coisas ruins acontecem, se a gente não tira, né, o lado positivo delas, foi para fossa, você chora, você fica mal, você se afasta, você não quer mais nada, você entrega tudo, e não sei o quê. É bom, vive o luto, vai lá, sabe, afoga as mágoas, mas entenda que tudo passa, né? Tudo passa, a gente precisa ressignificar e ter essa força, né, de virar a chave tão rápido, é muito difícil, porque são coisas muito dolorosas, muito lá no fundo, e que vêm, né, de coisas de traumas de infância, que mexe muito com o nosso eu, e a gente começa a ressignificar muita coisa. Então, olhar para esse lugar é muito difícil. A gente cuidar disso é muito difícil, a gente não quer administrar esses monstros internos, né? Mas são eles que reverberam na nossa vida como um todo e vão trazer essas questões à tona, né? Então, não deixa chegar nos 40 e tantos, não deixa explodir, olha para isso assim. Nem nos 33, que você for mais novinho do que a gente. E poder passar isso para a turma de uma maneira muito pessoal, assim, e sem máscaras, né? Sem véus. Acho que é importante. Mas atentem-se aos sintomas. Dani, mas tem que ser assim, evento, essa loucura e tal, mas qual que é a compensação que você dá para o seu corpo, para sua mente, o equilíbrio? E, de novo, não espere do outro, faça por si, né? A premissa básica do avião, primeiro a máscara em você, depois no outro. Sim. E a gente vai se ajudando. Se precisarem de ajuda, desprecisem, porque eu estou me ajudando. Contem com o Aliento.
Profissionais qualificados. Exatamente. Né? Cuidado com as opiniões, as vozes da cabeça, as vozes de quem não entende nada. Ficar vendo vídeo aleatoriamente, acho que aquilo é um diagnóstico e não é. Busque ajuda qualificada para os eventos de vocês, para a equipe de vocês. Busquem a Aliento, né, ou empresas que fazem esse acolhimento psicológico, isso é super importante. E se você não puder levar isso para sua equipe, leva para dentro de casa, para um colega, para o seu parceiro, para uma assistente, para alguém que vai estar com você ali, que eu acho que a gente já consegue mudar bastante coisa, né, Dô? E eu acho que era essa a mensagem, a gente acabou conversando um pouquinho mais, eu trouxe alguns pontos, alguns cases, mas foi o que tinha aqui dentro. Aqui a gente só tinha os números mesmo, que eu não queria deixar de falar. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo que compreendeu essa ausência. Realmente não volto mais. A gente tem aqui as redes da ESP e da Casa da Produção. Tá lindo, sem... Não vai ter mais o arroba da Dani Martins? Não, Dani Martins virou lenda. Isso aí? É mesmo? Exato, não voltarei. Tô sabendo agora disso. Não voltarei. É decisão. Então vai virar... Se a gente Artigo quiser de ver a luxo. Dani, é na ESP, na Casa Produção. Exatamente, só ali. Então, virei artigo de luxo na internet. Fiquem com os vídeos antigos, matem saudades com os vídeos antigos. E um ou outro como esse aqui, enfim, dentro da plataforma. Na extensão universitária estarei lá. A maioria das aulas agora serão ao vivo, não serão gravadas. Então, para poder a gente ter esse toque, esse carinho, essa coisa mais troca, né? Próxima ali. E, enfim... tô aqui meio também na natureza e no corporativo, né? A gente também se recolhe como pode e é isso. Acho que tá válido e agora é seguir. Mas estou bem, tá tudo certo e as coisas continuam rodando por aí com o legado, o ensino e com mais gente envolvida. Que bom, Dani. Fico muito feliz de que você tenha Gratidão. voltado, que você tenha se despido, né, da vaidade, do orgulho, né, do currículo, né? Porque muitas vezes a gente se esconde atrás desses títulos todos para estar aqui compartilhando isso com as pessoas que a gente admira, quem não te conhece ainda, quem não conhece a ESP ainda. Então, eu desejo de coração que a sua história impacte positivamente muitas histórias aí, viu? Gratidão. E parabéns pelas decisões. Eu sempre te digo, né, que eu adoro a sua luz. Gratidão, amigo. Deus te abençoe, viu? Amém. Muito. Nós todos, muito. Gratidão. Ai. Segundo episódio, chegando ao fim aqui da saúde mental, né, nos bastidores, os bastidores da saúde mental em eventos. Semana que vem a gente tem o nosso terceiro e último episódio com um convidado maravilhoso. A gente vai encerrar essa série com poesia, né, com muita leveza. A gente vai conversar com o Alan Dias Castro. Né? Semana que vem, não perca, fique de olho aqui nos canais da ESP. E enquanto esse episódio não sai, né, até lá... Calma, produção. Calma, produção. Beijo.